Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não sei se você sabe disso, mas é assim que começa a palavra de Deus. Temos na Bíblia esse versículo dando início a tudo o que precisamos saber. A Bíblia é a palavra de Deus. E o amor de Deus fez com que pudéssemos ter acesso a essa coletânea sagrada, onde, de uma forma maravilhosa, vão estar aí registrados tudo o que devemos saber sobre o Criador, sobre a criação e também sobre a criatura. Deus criou todas as coisas para o seu louvor e glória. Também criou você para Ele mesmo. A Bíblia é o nosso manual seguro, onde Deus, o nosso fabricante, com riquezas de detalhes, irá nos apresentar o produto de sua criação e também qual é o propósito para o qual nós fomos feitos e inseridos nessa sua obra magnífica, esplêndida, maravilhosa. Nenhuma criatura debaixo do sol encontrará paz, satisfação e alegria se estiver vivendo distante do propósito para o qual ela foi criada. Na Bíblia existe uma linguagem erudita onde a palavra para propósito é beneplácito. Né? Difícil entender, né? Beneplácito. O que é beneplácito? Então, vamos dizer assim, né? Que cada espécie da criação tem o seu beneplácito. Nós temos aqui na criação, debaixo da terra, um reino que nós denominamos de reino mineral. E ele tem como beneplácito fornecer nutrientes para toda criação. Então, nós vimos assim que o reino mineral, ele transmite, né, para o reino vegetal as suas propriedades. Né? Então, podemos dizer assim que a glória do reino mineral aqui na Terra é transmitir as suas propriedades para o reino vegetal. E qual é a glória do reino vegetal? Então, nós sabemos que o reino vegetal, ele toma todas aquelas propriedades do reino mineral e torna elas acessíveis ao reino animal. Então nós temos aí, né, o reino animal com essa grande variedade de criaturas que Deus criou e todos os dias precisam ir lá no reino vegetal e buscar aqueles nutrientes essenciais para a sua vida. Mas existe algo mais, né? Eles também vivem, né? Eles vivem para a glória do seu Criador. E então nós temos o homem, que é a coroa da criação. Né? Mas mesmo esse homem, que é a coroa da criação, ele necessita do reino mineral, ele necessita do reino vegetal, ele necessita do reino animal. Não é verdade? Não é maravilhoso isso? Agora, com qual objetivo? Qual é a função? Qual é o motivo da nossa existência? Então, o Criador de tudo, ele fez tudo com um plano muito maior do que a nossa existência. Quer entender sobre isso? Então, comece assim, reconhecendo que mesmo sem você ver, ou mesmo sem você acreditar, você é parte de uma criação, onde o Criador planejou tudo para Ele mesmo. Quando eu estava estudando, né, eu tive que abandonar a escola muito cedo e voltei a estudar depois de velho, né, lá com os meus 37, 38 anos, eu tive que ir para a escola terminar o 2º grau. E eu me lembro que na época, né, já pertencia ao Senhor, já conhecia a salvação, e eu decidi honrar o Senhor lá na escola. E foram grandes os desafios, porque lá na escola, no ensino médio, eu descobri que a grande maioria daqueles homens que nós chamamos de mestres e professores,
eles têm como necessidade curricular apresentar para os alunos uma criação que é produto de evolução. Uma criação sem Deus, uma criação que surgiu de uma explosão e que veio do nada, e que da gosma veio uma vida, e daquela vida veio outra, e da outra veio outra, até que um dia o macaco desceu da árvore e virou homem. E eu sempre, nas oportunidades que eu tive, eu sempre procurei falar com os alunos sobre a diferença daquilo que os professores estavam ensinando para aquilo que estava escrito na Bíblia. E na nossa sala tinha um garoto muito revoltado, sabe? Um garoto difícil. E um dia lá, naquela aula de ciências, ele se levantou da sua carteira e saiu da sala. E quando ele ia saindo, a professora, muito brava, né? Ela queria saber por que ele estava deixando a aula dela. E ele respondeu assim, a professora. Ele falou assim, ó, escuta aqui, dona, tá? Não vou falar para vocês nem o nome dele, nem o nome dela. Mas ele disse, ó, escuta aqui, dona professora, eu prefiro acreditar que eu sou produto de criação do Deus do Jonas do que acreditar no seu macaco. E foi embora. Abandonou a sala. Foi uma cena bastante engraçada, mas muito séria, porque nós empurramos nossos filhos para a escola e nós mesmos vamos para a escola em busca de um conhecimento sem Deus. E passar por essa vida como criatura sem conhecer o Criador é uma coisa muito complicada, sabe? Porque nós acabamos vivendo distante do propósito dele. Então, esse primeiro versículo da Bíblia, ele vai deixar claro para nós que Deus, no princípio, criou. Ou seja, o Criador fez tudo com um propósito. Ele não fez só o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Ele fez o homem. Ele fez o homem para ele mesmo. Ele fez a você, ele me fez para ele mesmo. E não tem como alterarmos nada da desgraça do curso da nossa vida sem começarmos por aí. Eu costumo dizer assim, tá? Que quando você precisa se trocar depressa e você entra no teu quarto, pega a sua camisa, né? Você homem, né? Entra no seu quarto, pega a sua camisa e começa a abotoar ela correndo, você tem uma tendência de trocar as casas dos botões. E aí quando você termina de colocar a camisa, você descobre que ela está errada, que não bate as coisas. E aí, como que a gente faz para consertar isso? Bom, no meu caso, né? Normalmente é assim que a gente faz. A gente tira todos aqueles botões das casas que estão erradas e aí a gente marca lá embaixo onde começa tudo e procura colocar o primeiro botão na primeira casinha, para que depois você consiga fechar toda aquela camisa e fique toda bem ajustada, correta. Né? Não tem outro jeito. Se você não voltar lá e colocar o primeiro botão na primeira casinha, nada vai dar certo. E é sobre isso que eu quero discorrer aqui nesse versículo, tá? Deus é o nosso Criador. Ele nos fez com um plano. Se nós desconsiderarmos isso, nós vamos estar tentando, sabe, edificar a nossa vida de uma maneira totalmente desordenada e nem, sabe, nada, não tem nada que pode dar certo se o primeiro botão não estiver colocado na primeira casinha. Então, quero falar para você que já percebeu a vaidade da vida. Quero falar com você que está com tudo desajustado, tá? Talvez você esteja tendo problema com a sua existência, você esteja tendo problema com os seus relacionamentos, você esteja tendo problema com o seu trabalho, você esteja tendo problema com aquilo que você está estudando. Talvez você esteja assim, já consegue descobrir que nada faz sentido na sua vida. Se você já descobriu isso, não fique desesperado. Não escolha o suicídio como uma saída. Não escolha o ódio como uma saída. Não escolha se trancar aí dentro e tentar esconder todos os sentimentos e pensamentos que tomam conta de você como uma saída. Não pense que se você for tentar preencher isso com pecado, você vai encontrar algum sentido. Não, para com tudo isso. Lembra de uma coisa, você é uma criatura. Você tem um Criador. E esse Criador deseja que você coloque Ele
no seu devido lugar na sua vida. E como que nós podemos fazer isso? Muito bem. A palavra de Deus é o caminho. Então, hoje nós lemos Gênesis 1:1. E a palavra principal aqui é o nome do Criador. Ele fez. Quando? No princípio. Ou seja, tudo teve início em uma vontade muito maior do que a nossa. E esse Criador, que deu início a tudo, fez tudo com um propósito, com um plano precioso. Quer entender isso? Então comece assim, reconhecendo que mesmo com toda essa bagunça que você tem procurado viver e aprender as coisas, existe um Criador que planejou a sua criação. E ele deseja ocupar o lugar devido no seu coração. A causa maior de toda a desgraça de nossa geração é o fato de ignorarmos que somos todos criados por um Deus todo-poderoso, que é o dono de tudo e deseja que sua obra-prima esteja inteiramente conectada com a sua vontade soberana. Possa a palavra de Deus quebrar os paradigmas e restaurar no meu e no seu coração a verdade sobre quem somos, para que vivemos e para que existimos. Foi para isso que Deus nos deixou a sua palavra. Então, ouça o meu conselho. Procure dar tempo à palavra de Deus. Procure meditar na palavra de Deus. Procure ouvir, procure aprender. Procure se comunicar com a palavra de Deus. Deixe ela entrar em você e produzir para o seu Criador aquilo para o qual Ele te criou. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. Deus abençoe seu dia.